E agora, sejam gratos também por ter a habilidade de botar a mão, olha só, estica para um lado, bate a palminha. Sejam gratos por isso também, tá? Então, de pé e com toda a força que vocês puderem, como se quisessem que essa figura incrível que vai entrar aqui do mundo se energizasse com isso, as palmas mais fortes que vocês podem dar aqui. O super de verdade. Vai, turminha sua, manda ver. Recebendo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu acho que o Bruno esqueceu de avisar que eu sou palestrante motivacional. Por isso que vocês responderam baixo, né? Então por que vocês despreveniram? Vou tentar de volta. Boa tarde, pessoal. Agora sim, né? Assim espontâneo é bem mais gostoso. Pessoal, deixa eu me apresentar um pouquinho. Vou começar me apresentando. Meu nome é Márcio Vaz, sou palestrante, não sou motivacional. Eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, trabalho com integração de equipes, trabalho com alta performance para vendas, né? Eu sou uma pessoa contratada pelo corporativo. Eu trabalho através de CNPJ e não pessoas físicas, mas tenho um escritório e atendo pessoas físicas por conta da demanda. E quando a gente dá palestra, a gente acaba capturando clientes. Alguns porque querem, fazem as ofertas. Eu porque as pessoas me procuram dentro do case de sucesso, e aí vão querer que eu repasse, né, o meu conhecimento de coach. Então eu atendo, mas super limitado, né? Porque ele falou aí, eu tenho uma agenda muito lotada. E vocês vão entender o porquê, né, do meu dia ser tão atribulado, tão cheio de atribuições. A palestra que eu preparei para vocês não é a carro-chefe, né? Eu faço palestras temáticas, meu trabalho dentro de empresa, eu pergunto qual a demanda e ali eu crio a minha palestra. Então não são temas, são temáticas de acordo com a demanda. Mas eu tenho algumas já elaboradas. A carro-chefe é chamada de efeito bumerangue, que eu trabalho em relações interpessoais. Mas o que eu preparei hoje para vocês é uma que está dentro dos critérios do que aqui se propõe a trazer, que é eu, empreendedor de mim mesmo. Certo? E aí, nós vamos começar a palestra. Não pode voltar, amigão. Quando for pausar, eu dou uma avisada. E aí, a palestra tem esse título. Eu vou explicar primeiro para vocês. Estou me apresentando, vou explicar para vocês como é que eu caí aqui de paraquedas. Eu vou ter que só acrescentar a história que o Bruno trouxe. E depois eu vou explicar um pouquinho o que vai ser essa palestra, para quem então a gente dê início. Ok? Pode ser? Pronto. Pode passar. A arte imita a vida. Intocáveis. Quem já assistiu esse filme? 3 vezes. Muita gente, 3 vezes. Pode baixar a mão. Quem não assistiu, levanta. Só para ter uma ideia. Pouca gente não assistiu. Quem assistiu na Globo, alugue, porque a Globo cortou o filme todinho, né? Então não vale muito a pena. Quem não assistiu, pronto. A história aí é baseada em fatos reais. Ali é o Filipe de Pouso e quem está empurrando a cadeira é o Driz, seu cuidador. Ele é um tetraplégico, só mexe a cabeça. A vida dele se confunde com a minha. Só temos uma diferença. Ele é bilionário. Eu ainda sou um pobre lascado. E o Driz, para quem acompanha a história, o Driz era ex-presidiário. Fazia roubo de joalheria, ele era um motorista. O Edson, meu cuidador, pobre coitado, batedor de carteira. Aí eu disse para ele: Edson, não se preocupa, você chega lá, rapaz. Qualquer dia vai ser uma joalheria. De um jeito ou de outro a gente vai ficar. Mas quando eu vim para cá, a história que o Bruno não quis contar, vou ter que revelar agora. O Bruno no Super Coach é Super Coach, aqui na Cura Coach, é muita coisa. Ele quis chamar Filipe de Pouso para vir para cá, para falar para vocês. Mas ia sair muito caro. E aí ele veio no Brasil e procurou essa história em São Paulo. Encontrou um ex-BBB na cadeira de roda. Metido.
Não quis contratar. O que ele fez? Olhou para o Nordeste. Mão de obra barata. Comedorzinho de calango assado. Aí ele viu se tinha história lá e me achou. Ele falou: Márcio, é você. 3 dias de negociação. 3 dias. Chegamos a um cachê. 3 quilos de farinha e um espanador. Os 3 quilos de farinha, porque no Ceará a gente come muita farinha. É isso aí, pessoal. Alguém vai perguntar espanador? Eu lembrei só do bambu. Mas não é isso não, graças a Deus. O espanador é porque dizem que no Nordeste come tanta farinha, quando a gente vai no banheiro fazer o número 2, ninguém usa papel. E o espanador, basta um espanador na comida. Já está tudo limpo. E ali a gente negociou e aqui estou eu, caí de paraquedas. Né? Do Super Coach. Tanta gente boa, viu? Tanta gente que com tantas palavras de motivação. Eu peguei aqui o Palozzi, né? Achei Polozzi, parabéns. Tá aí o Polozzi, tá assistindo? Opa, tá ali meu amigão. Pai, eu fiquei admirado, né? Ele falou: o corpo fala. Eu falei: que pena, o meu é mudo. Tô fudido. Que corre para um lado, corre para outro, bate, pisa, arrumou. Eu falei: pronto, a negada vai endurecer o pescoço, vai ficar aí parado. O que vai ser de mim? Mas vamos lá, né? A gente vai tentar, não vai? E eu digo que às vezes não importa o movimento, importa é como você se posiciona na vida. E às vezes quem não anda pode ir até mais longe do que quem anda. Estamos na época dos transtornos, das fobias, dos medos, e o medo realmente nos paralisa. Pode ser. Então, eu empreendedor em mim mesmo. O que é ser empreendedor? Existe o empreendedor de fato e o empreendedor de ato. O empreendedor de fato é aquele que empreende. Startups, negócios, empresas, pega seu investimento e empreende. O que é o empreendedor de ato? Somos todos nós. Aqueles que entendem que estão semana e feriado, estamos aqui em busca do conhecimento, empreendendo, buscando agregar valor, crescer enquanto profissional. Então somos todos empreendedores de ato. Vai passar. E aí existe a questão do perfil do empreendedor. Nós vamos falar do empreendedor de fato ou do empreendedor de ato? Nós vamos falar do empreendedor de ato, do empreendedor de ações. E quais são as ações do empreendedor? Idealizar, todo mundo idealiza, porque sonhar é de graça. Agora realizar, nem todo mundo realiza. Por quê? Porque para realizar precisa de algumas ações. E aí nós vamos pensar quais são essas ações que são necessárias. Então, algumas iniciativas e algumas coisas do perfil do empreendedor é iniciativa, é vontade, é paixão pelo que faz, é criatividade, é motivação. Então nós vamos trabalhar no perfil de empreendedor. E que empreendedor é esse que eu vou falar para vocês? Vou falar de mim, para ter propriedade no que eu falo. E aí o mercado exige, na psicologia organizacional, que é a minha expertise, a gente tem uma siglazinha que a gente chama de CHA. 3 siglas: C é conhecimento, H habilidade e A de atitude. O conhecimento ele adquire onde? O conhecimento é o saber. O saber ele adquire através de quê? Das escolas, da faculdade, através de cursos, MBAs, de palestras, a gente adquire conhecimento. É importante ter o conhecimento, pessoal? E como é? A gente está na era da informação. Quanto a gente mais sabe, quanto mais a gente vale. Eu sou um palestrante motivacional. Se eu fosse entregar testemunho de vida, vocês acham que eu agregaria valor? A nível de superação, sim, mas valor agregado nenhum. Então eu digo, se vocês têm que estudar, eu tenho que estudar dobrado. Eu tenho que ter o conhecimento, para não ser agregado ao valor do testemunho. E aí, a habilidade, o que é habilidade? É transpor a teoria que a gente adquire para a prática, correto? Então, quanto mais a gente faz, todo exercício leva a repetição que chega à perfeição. Então, a gente colocar é o saber fazer. E aí a gente entra na atitude. E o que é atitude? Eu querer fazer. Eu digo que a atitude é o mais importante de todas as competências,
E quando a gente quer fazer, a gente procura conhecimento e procura habilidade. E eu vou falar hoje para vocês sobre o quê? Sobre a atitude. Sobre o querer fazer. Mas eu vou fazer uma perguntinha antes. Querer é poder? Sim? Não. Até porque todo mundo quer. Mas nem todo mundo pode. Se todo mundo se querer fosse poder, todo mundo quer, então todo mundo vai ter alcançado o seu objetivo. Não faria sentido a gente estar aqui. Antes de querer, a gente tem que acreditar que pode. E quando a gente acredita que pode, a gente tem que fazer. Aí é que a gente gera ação. Então, querer todo mundo quer, mas nem todo mundo pode. Todo mundo pode até, mas tem que primeiro acreditar que pode. E depois gerar ação. Então, eu vou falar isso. Só que eu falei para vocês que conhecimento a gente adquire através de cursos, faculdade, por aí vai. Habilidade a gente adquire no exercício da função. E atitude, pessoal, o que a gente adquire? Isso vai hoje. Na faculdade da vida. E o que é essa faculdade da vida? É o aprendizado permanente. É quando a gente aprende a todo momento, em um diálogo, observando o mundo e observando o outro, com outros olhos. E eu vou trazer hoje a minha visão. O que me transformou para enxergar a vida com outros olhos. Eu vou ensinar para vocês hoje, trazer a faculdade da vida. Embora agora, no final do ano, eu tenha me formado em psicologia, já tenha feito vários cursos de coach, tenha uma vida altamente voltada para o estudo e para o conhecimento, e tenha gerando habilidade com a prática do exercício da função, nada mais me ensinou na vida do que a própria faculdade da vida. Quando eu mudei o meu olhar e transformei. Eu digo que a gente aprende com tudo, com acerto e com erros. E a gente vai poder ver isso aqui hoje. Então, começando a palestra agora. Instalação da crise. Aquela interrogação. Por que eu falo instalação da crise? Alguém aqui já ouviu falar de crise recentemente? Direto, né? A gente liga a televisão, só ouve falar de crise. E a crise econômica, é a crise que está passando, e por aí vai. Parece que até a gente vive sem crise, de repente o país colocou em crise, agora a gente está vendo uma coisa nova. Mas não é verdade. A crise é um convívio diário. É a crise existencial, é a crise no casamento, nos vários pilares da vida. É a crise pessoal, a crise profissional. Então a gente vive em crise constantemente. A gente tem perdas. E aí eu digo, quando eu entro em empresa, eu faço a analogia da minha deficiência à empresa. Eu sou uma empresa. Eu sou empreendedor de mim mesmo, eu sou uma empresa. Meus órgãos funcionam por quê? Por setores. O coração é quem circula o sangue. Os pulmões, né, são responsáveis pelo quê? Pelo oxigênio que a gente respira e é quem alimenta nossas células. O rins por drenar o ar, ou drenar o líquido, e por aí vai, soltar as impurezas do corpo. Então, meu corpo é a área mecânica, minha cabeça é o quê? É quem gerencia, é a direção, é o gerenciamento de uma empresa. Quando eu sofri um acidente, o que aconteceu? Meu corpo paralisou, minha empresa faliu, eu entrei em crise, meu corpo ficou paralisado. E aí minha mente, o que ela fez? Entrou em harmonia. Por que ela entrou em harmonia? Porque eu comecei a acreditar que se meu corpo tinha quebrado, eu havia quebrado também. Não havia mais o que fazer. E por que aquela interrogação ali? Porque todo mundo que me olha na cadeira de roda, sem mexer braço e perna, se pergunta o que houve com ele. E às vezes eu dou treinamentos em empresa que não tem nada a ver com motivacional. E as pessoas me perguntam: Márcio, sempre quando você vai fazer um treinamento, sempre quando você vai dar uma palestra, você tem que falar o que houve com você? Não necessariamente. Mas eu também não tenho problema nenhum em falar. Eu tenho completa aceitação. A questão é que às vezes eu estava num treinamento, não falava o que tinha acontecido, começava a dar o treinamento e quando eu terminava eu dizia, abria para pergunta e dizia: alguém tem alguma pergunta? Não. Mas quando terminava, todo mundo vinha para cima de mim. Foi o que aconteceu contigo? Foi o que aconteceu contigo? Foi o que aconteceu contigo? E ao invés de explicar uma vez, eu explicava 10 vezes o que tinha acontecido comigo. Então hoje eu conto logo no começo, que é para liquidar de uma vez só. Ninguém mais pergunta. Já imaginou hoje aqui, 200 pessoas, terminou, vai lá para fora, foi o que houve contigo? Aí é paciência, né? A gente melhora, mas não melhora tanto, né? Então vamos lá. Eu sofri um acidente em 1998. Mergulho em águas rasas. O que é isso? Eu estava passeando na praia com o meu carro, fui atravessar ele numa balsa, no rio, e resolvi mergulhar. Não de pé, mas de ponta cabeça, que a gente chama de bico.
Quando eu mergulhei, eu bati a cabeça no fundo da areia e quebrei o pescoço. Na época eu era conhecido como uma pessoa cabeça dura, mas o pescoço era mole. Eu pegava muito. E ali eu fiquei tetraplégico. Nessa época, pessoal, eu tinha 22 anos, foi em 98. Não calcule que é para não chegar na idade de hoje. Né? E aí eu, quando tinha 22 anos, eu já era, nessa época, empresário. Eu sempre fui uma pessoa muito emancipada. Eu já era empreendedor desde muito novo. Eu me tornei empreendedor com 19 anos. Comprei uma empresa que estava na iminência da falência. Na verdade, eu era vendedor. Eu comecei a vida como vendedor aos 15 anos. Eu trago uma palestra para o mundo das vendas em que eu digo que eu era o melhor e pior vendedor. Melhor porque eu vendia em quantidade, qualidade, persuadia, e aí vai fazer a fidelidade do cliente. Mas eu era o pior porque eu era irresponsável. Chegava atrasado, não tinha muito compromisso, só queria sair para vender quando o sol abrandava. E aí eu continuei nessa vida, sendo o melhor e o pior vendedor, até que aos 17 anos eu entrei na empresa. Dela não foi diferente, fui o melhor e o pior. E dela eu fui demitido. De tanto chegar atrasado, de tanta irresponsabilidade, eu achava que enquanto unidade eu era bom, eu nunca seria cortado. E aí um dia meu chefe chegou para mim e falou: Márcio, se você chegar atrasado mais uma vez, você vai ser demitido. Só que ele falou isso na véspera do Portal. Para quem não sabe o que é Portal, é carnaval fora de época. Né? No dia seguinte, não só atrasado eu cheguei, como eu não cheguei embriagado para trabalhar. E nesse dia eu fui demitido. Mas um ano depois, eu volto para essa empresa. Mas agora não mais na condição de vendedor, agora era o proprietário. Eu comprei a empresa que me demitiu. A empresa estava ruim da perna, o próprio dono da empresa me procurou e falou: Márcio, as coisas não estão funcionando bem, se você souber quem queira comprar, ou você mesmo quiser comprar, a empresa está aberta. Eu pensei, por que não? Eu já conhecia do legado e acabei comprando a empresa. Isso aos 19 anos. Agora eu já não era mais um empregado, agora eu era um empreendedor. Eu tinha investido e não queria que fosse a fundo perdido. Então eu comecei a trabalhar, fazer a coisa funcionar. E ali eu descobri o quê? Tino comercial. Eu tinha pouco conhecimento, era muito novo. Mas aí a empresa, com 22 anos, ela era a segunda no segmento do mercado. Então eu percebi que eu tinha talento para trocar negócios. Mas aos 22 anos minha vida mudou. Passeando no Rio, já com a vida plena, né, financeiramente já abastado, e me formando em ciências sociais, eu achando que a vida estava perfeita. Quando eu mergulhei, a minha vida mudou da noite para o dia. Porque naquele momento, uma pessoa que tinha toda a sua vida pautada para o lado profissional e para os estudos, mudou completamente. E agora, depois do acidente, eu perdi movimento de braço e perna e do corpo, eu mudei a minha posição de vida. Agora eu queria reabilitar. Eu digo que nessa época o dinheiro perdeu o seu valor, mas nunca a sua importância, porque tudo se tornou mais caro. E aquele acidente para mim saiu muito caro. Eu fui para a UTI, fiquei 6 meses na UTI entre a vida e a morte. Eu tive 2 parálises cardíacas, eu tive 2 parálises respiratórias, eu fiquei ligado a uma máquina que respirava por mim. Era um traqueóstomo, a cicatriz aqui no pescoço, uma traqueóstomo. A minha traqueia é uma máquina que respirava, eu não conseguia falar. E ali foi uma luta pela sobrevivência. Depois, após 6 meses saindo da UTI, eu fui morar 2 anos fora, em busca da reabilitação, de uma melhoria. Só que passaram os 2 anos, eu acabei voltando para Fortaleza, porque não havia tido nenhum ganho. E hoje tem 17 anos que eu sou tetraplégico, eu só mexo a cabeça. Sendo que nesses 17 anos, 10 anos eu fiquei parado, em nome da tetraplegia, da minha crise. Porque eu não acreditava que uma pessoa que só mexesse a cabeça pudesse agregar valor no mercado de trabalho. O que ia eu fazer? Sendo que há 7 anos atrás, meu pai veio infartar. O meu pai já tinha mal de partos. A gente já vivia num alto custo de vida. E quando ele veio infartar, eu fui obrigado a assumir a responsabilidade da minha casa. E foi aí que eu descobri que tem gente que diz que um raio não cai 2 vezes na minha casa. Foi lá em casa, caiu 3 vezes. Era eu tetra, meu pai com parto, e na hora que o hospital veio cobrar, a gente não tinha dinheiro para pagar. A gente estava falido. E ali eu me deparei com a frase: nada é ruim o suficiente que não possa piorar. E eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E ali chegou a hora de acordar. Eu tive que acordar para a vida e tentar mudar a minha realidade.
E aí essa modificação começou um processo que eu vou repassar para vocês, de crescimento profissional, de me tornar coach, de me tornar escritor, me tornar palestrante, estar fazendo a formação em psicologia e tantas outras coisas. E o que foi que me motivou, pessoal? O que foi que me motivou? Eu fui motivado pela dor. Vocês talvez olhem para a imagem e não entendam o que foi isso, né? Essa imagem eu procurei no Google, tem motivação pela dor. Ela apareceu, eu falei, rapaz, motivação eu não encontrei, mas deu uma dor. E como no fundo eu queria trazer para vocês dor, eu acabei emplacando essa imagem. Eu fui motivado pela dor, mas não pela minha dor, porque eu fiquei 10 anos na zona de conforto, me entendendo como inválido. Eu fui motivado pela dor do meu pai, alguém que tanto me amou, e eu queria devolver esse amor para ele. Eu não queria que ele não tivesse qualidade de vida. Eu pensei, e agora? Como é que vamos dar continuidade no tratamento dele? E a palavra motivação é: qual é o motivo que te leva a ter uma ação? E eu não fui o suficiente, mas meu pai me motivou. E ali eu peguei uma pessoa que ficou 10 anos parado em nome da tetraplegia, por achar que não podia fazer mais nada, de repente mudou. Eu comecei a minha vida a resgatar, e em 7 anos, também me valendo pela tetraplegia, eu comecei com palestra motivacional, eu comecei a transformar tudo. Ou seja, a condição continua a mesma, mas o modo de pensar completamente diferente. Então foi só uma reprogramação mental. Aquele que não acreditava, desacreditava do seu potencial e começou a acreditar. Então, motivado pela dor, eu comecei a caminhar. Pode passar. E aí, como é que aconteceu esse processo? Eu falei para vocês que eu tive que acordar naquele momento de dor. E o que era acordar naquele momento? Era eu me tornei empreendedor de mim mesmo. E o que era ser empreendedor de si mesmo? Era dizer sim. Foi a minha primeira decisão, porque até então, para tudo eu dizia não. E minhas barreiras estavam presas a quê? As barreiras físicas. Aonde quer que seja, eu me dar a mão, mas vamos sair, eu dizia não. Por quê? Escada, falta rampa, não tem banheiro adaptado, meu dia de vir foi velado, eu falei, vendi meu carro, não tenho como sair. Então, para tudo eu tinha uma desculpa. Para tudo eu dizia não. Meus amigos diziam, rapaz, Márcio é inteligente, amigo dessas horas mentes, que é para poder me motivar, volta a estudar. Eu dizia, não dá, não tenho como ir, não tenho como pagar, minha faculdade é particular. Só que se eu queria algo diferente, eu tinha que tentar coisas diferentes, atitudes diferentes. Então a primeira medida que eu adotei naquele dia, que eu tive que acordar para a vida, foi: agora eu só vou dizer sim. E eu digo, como a gente trabalha aqui, até o Paulo também trouxe, a roda da vida, né? A gente trabalha dentro do conhecimento sistêmico. A vida da gente é uma conduta. Se eu me reprogramo mentalmente, tanto faz na vida pessoal como na vida profissional, se eu modifico a minha maneira de ser, eu aprendo em qualquer ambiente, a faculdade da vida. E eu comecei a dizer sim. E a minha primeira experiência se deu quando eu estava nessa proposta de mudança, quando eu estava em casa, e 5 amigos meus, aqueles amigos persistentes, foram lá me visitar e me convidaram mais uma vez para sair. Eles disseram: Márcio, vamos sair? E nesse dia eu respondi sim. Eles espantaram: olha, tu vai sair? Eles já sabiam que, já esperavam não, e já estavam acostumados a saber quais eram as desculpas. Mas nesse dia eu disse sim. E eles espantaram e disseram: rapaz, vamos logo nos arrumar antes que ele desista. Aí foi todo mundo para casa se arrumar, foram me pegar e a gente foi para uma boate. Eu comecei a grande estilo. E quando a gente chegou na boate, qual foi a primeira coisa que eu me deparei? 2 lances de escadas. As minhas tão temidas barreiras físicas. E um amigo meu que era muito precavido olhou para mim e disse: Márcio, lascou. Não vai dar para a gente curtir. Eu perguntei: por que não? Vocês se mexem para quê? Eram 5 marmanjos. Dava para cada um pegar na perna do outro, pegava no braço e ainda sobrava um. Para puxar pelas orelhas, para ir administrando, ir por aqui, por ali. Mas meu amigo era muito precavido. Ele olhou para mim e disse: Márcio, não entendeu. O problema não está para subir. O problema está na hora de descer. Quando vinha a gente tudo bêbado. Aí eu falei:
agora sim, agora você me arranjou um problema. Sendo que, gente, ser empreendedor não é só dizer sim, não é só arriscar na vida. Ser empreendedor é para todo problema encontrar uma solução. Eu estava realmente disposto a mudar minha vida. E naquela hora eu olhei e falei, rapaz, vamos subir, curtir, nos divertir. Depois a gente já sabe que para todo bem tem um santo que ajuda. E outra coisa, eu sou tetraplégico mesmo, eu não mexo nada. Eu nunca ouvi falar que um tetraplégico caiu da escada e ficou pentaplégico. Isso não existe. E naquele dia eu subi, eu me diverti realmente, cheguei em casa e ali no momento de reflexão eu descobri que o que me prendia não eram as barreiras físicas, mas sim as barreiras psicológicas. Eram as minhas crenças limitantes. E aí é aqui que a gente se encontra, pessoal, nas crenças limitantes. É agora que a gente vai começar a falar olho a olho. Porque até então você vai dizer, eu quero saber de barreira física, não tem nada com isso. Eu ando, eu me mexo, eu enxergo, eu falo, eu ouço. A gente vai falar sobre as crenças limitantes, as nossas barreiras psicológicas. Que foi aí que tudo começou a se transformar na minha vida. Quando eu comecei a dizer sim, e para os meus problemas encontrar soluções. Foi a minha reprogramação mental. E uma experiência pela faculdade da vida, em que eu percebi que da vida pessoal eu conseguia dizer sim, conseguia transformar, que eu transformei a minha vida profissional. E aí está aqui, barreiras físicas e barreiras psicológicas. A gente vê ali um cavalinho amarrado numa cadeira. Aquela cadeira não era para impedi-lo, mas ele está condicionado. E o quê? Compromisso com os resultados, e tive que me planejar para voltar à vida. Eu era uma pessoa que estava falida, com uma despesa, um alto custo de vida muito alto, um alto custo de vida. E aí o que eu ia fazer agora para a minha vida profissional? A primeira medida que eu tomei foi tentar diminuir as minhas despesas. Meu pai consumia na época R$6.000 de gastos, e eu entrei na justiça e consegui baixar e receber do governo R$4.000 em remédio. Então eu diminuí a minha despesa para R$2.000. Mas aí eu teria que aumentar a minha receita. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fui atrás dos amigos que já tinham me estendido a mão. E eu consegui em casa fazer a consultoria de uma empresa, como eu já tinha sido empresário, vivenciado nos vários setores, eu fazia a consultoria de uma empresa dentro da minha casa, através de um programa, o qual eu digitava com a boca no meu computador. E aí eu aumentei a receita. Mas eu vivo no alto custo de vida, porque eu sou tetraplégico, eu tenho 3 cuidadores, meu pai toma muito medicamento, está acamado, a alimentação é enteral, é uma complexidade muito grande, então não daria. Meu pai hoje, eu banco com ele R$15.000, isso é o custo de vida dele, né? Então aí você tem uma noção, eu vivo no alto custo de vida. E aí eu tinha que me movimentar para ir além do normal, eu não podia me contentar com aquilo. Eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu tenho que aumentar o meu ganho, e aí eu tenho que ir atrás de quê? De conhecimento. Titularidade. Aí pensei, vou entrar na psicologia. Mas até que eu me forme, são 5, 6 anos, vai demorar. Mas eu digo, o tempo vai passar do mesmo jeito, então vamos começar. Só que eu não tinha dinheiro para pagar, mas aí é outro episódio, eu não vou contar. Mas eu fui através da criatividade, fazendo com que as coisas fossem acontecendo, e através do meu mérito, tirando as melhores notas, escrevendo artigo para a revista, pegando certificado, apresentando e barganhando isso dentro da faculdade para ir conseguindo bolsa de estudo. Mas eu fui dando criatividade e passo a passo para cada coisa. E aí voltei para a faculdade, psicologia, são 7 anos da minha vida, eu me formo agora em dezembro, valeu muito a pena. E aí eu pensei, mas se eu for esperar me formar para ganhar dinheiro com isso e viver daqui para lá, eu passo fome. O que eu vou fazer? E foi aí que entrou o coach na minha vida. Formação de curto prazo, no qual eu já poderia atender e já aumentando a minha receita. Só que eu digo, às vezes se planeja. O coach é a curto prazo, a faculdade é a longo prazo. Mas nem tudo que a gente se planeja acontece na vida, assim como outras coisas aparecem. E quando a gente está em movimento, as oportunidades vão surgindo, a gente vai agarrando e vai se descobrindo.
Então tem coisas que vêm do imprevisível e do inusitado. E assim caiu a palestra na minha vida, em nome do inusitado. A partir do momento que eu me coloquei em movimento. Eu vou contar para vocês como é que foi. Pode passar. As palestras. Quando eu estava nessa fase de mudança, começando a acreditar no meu potencial, um dia eu fui na Rede Sara. Alguém conhece o Hospital Sara? O Hospital Sara é um hospital que trabalha com reabilitação de lesados medulares, que é o meu caso. Eu sofri uma lesão na coluna e eu perdi movimento, porque eu sou lesionado medular. Eu estava nesse hospital, que é especializado nisso, lá em Fortaleza, encontrei meu fisioterapeuta e comecei a todo empolgar e dizer, olha, passei por uma dificuldade em casa, mas agora eu estou destinado a mudar a minha vida. Vou voltar à faculdade, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, conseguir cortar mais despesas e não sei o quê. Meu fisioterapeuta todo empolgado falou, Marção, parabéns, cara, que bacana. Já que tu está assim tão empolgado, eu quero te fazer um convite. Eu falei, qual é? Você me dá uma palestra aqui, no Sara. Daqui a um mês, vão vir palestrantes de fora, e você podia se unir a eles. Ser o quinto palestrante. Você podia agregar valor, mostrar essa sua nova posição, as suas conquistas. Eu acho que ia ser bem interessante. E nesse momento, pessoal, eu nunca tinha falado em público. Nem no hall de 5 pessoas. Mas eu era empreendedor da minha vida. Qual era a resposta que eu tinha que dar para ele? Sim. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Eu queria a mudança. E ele começou a trazer uma série de responsabilidades. Bacana. Então tu vai falar isso, tu vai falar aquilo, tu vai dizer isso. Tu vem para cá e fala aquilo outro. Eu falei, para que eu fui dizer assim, né? Poderia talvez, quem sabe, depois, podia ter adiado, mas não. Não tinha mais como voltar atrás. E ele trouxe a responsabilidade. Eu falei, ok, vamos lá. É tudo ou nada. Quando eu fui me virando para ir embora, ele me chamou, Marção, vem cá. E o Edson virou minha cadeira e eu falei, o que é? Tu fala bem? Falei, empreendedor, né? Vou dizer o quê? Sim. Beleza, pois vamos lá. Virei de volta e o Edson, que é muito meu amigo, né? Meu cuidador, olhou para mim e disse, Márcio, desde quando tu fala bem? Incentivo. Eu falei, Edson, rapaz, eu falo bem muito. Se é bem falado, a gente vai descobrir no dia. Eu cheguei em casa, fui pro computador, sentei, coloquei minha adaptação, mordi aqui minha adaptação, a arte, e comecei a digitar aquilo que eu iria falar. E todo dia eu sentava no computador e lia, que era para decorar. Qual era o meu medo? De chegar no dia da palestra e dar aquele brancão, ficar de frente de uma plateia e não saber o que dizer. Que eu acho que é o grande medo de todo mundo. E todo dia eu lia aquela palestra. Faltavam 3 dias, as minhas olheiras já estavam alcançando as orelhas. Eu já não dormia mais direito. Eu ia dormir pensando que ia descansar, eu sonhava com a palestra. Já não era sonho, era pesadelo. E aí chegou o dia de ir para a palestra. Eu nervoso, entrei no carro, o Edson começou a me levar. Aquela sensação ruim, o mal-estar, né? As tripas querendo sair pela boca, o coração batendo forte. E eu chego lá no Sara, um auditório enorme, entro naquela sala em pânico e vem uma enfermeira para mim toda feliz. Márcio, que bom que você chegou, eu tenho uma novidade. Eu perguntei qual é. Ela, você vai ser o primeiro a falar. Eu falei, pelo amor de Deus, negativo ou não, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E se vier, eu cuspo na cara. Cada um se defende como pode. E eu disse, chama o fisioterapeuta, vamos negociar. E eu pensei, bota em segundo, bota em terceiro, ele, não vou. E ele, Márcio, eu vou tentar, tá bom, vai ser o segundo. Eu falei, não, me senti o Rubinho. Segundo não. Aí o cara, não, o quarto pode ser. Eu falei, tá bom, o quarto. O que eu estava fazendo naquela hora, pessoal? Eu estava adiando algo que não tinha como escapar. E foi pior. Porque chamou o primeiro palestrante, o cara começou a falar. E o cara falava bem. E aumentando minha responsabilidade. Eu falei, o que eu fiz? Naquele dia eu descobri a vantagem de ser tetraplégico. Que era não poder me levantar e sair dali correndo. Porque era a vontade do que dava para fazer. E aí falou o primeiro, falou o segundo, falou o terceiro. E aí outra enfermeira chegou lá na frente, porque eu tenho um trauma de enfermeira. Olhou e falou assim, agora com vocês,
Márcio Vaz, o palestrante. Eu falei, pelo amor de Deus. E começou o medo, e o Edson começou a empurrar, e a gente subiu uma rampa que nem essa. Na hora que o Edson começou a subir a rampa, eu falei, Edson, pelo amor de Deus, cuidado para não escorregar. Ele perguntou em que, eu falei, meu filho, na merda. Eu falei, e aí o Edson subiu, me colocou no palco, eu fiquei de frente para a plateia. Você falou com gente que estou falando palavrão, a culpa é sua. O Edson me colocou, ele veio no palco, eu parei, olhei para aquela plateia, e o que aconteceu? Deu bracão. Eu não sabia mais o que eu havia escrito, pessoal. E eu fiquei parado, olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo me olhou. A maioria das pessoas que estavam lá era tudo cadeirante que nem eu. E eu fiquei assim, e naquele momento a vida só me dava duas oportunidades: falar ou falar. Então só eu. E eu tive que me apegar a uma delas. E como eu não lembrei, eu aproveitei do que os outros palestrantes tinham falado e falei isso na fala deles. Só que os palestrantes levaram um bocado de palavras, de problemas, levaram um monte de preconceito, de não sei o que, a realidade social. E a minha visão era outra. A minha era transformar problema em solução. A minha não era enxergar preconceito, mas enxergar a ignorância. Eu comecei a falar. E comecei a falar e descobri que as pessoas começaram a rir. Opa, eu tenho carisma. E as pessoas começaram a parar para aplaudir. Eu, comecei a gostar. Até ontem eu me senti inútil, improdutivo. E agora, as pessoas gostando do que eu estou dizendo. Então aquela pessoa que subiu no palco e não sabia o que ia falar, não queria, de repente não queria mais parar de falar. Eu não queria mais sair dali. Eu comecei a ficar empolgado porque eu estava motivando pessoas. À medida que eu as motivava, eu me motivava também. Era uma troca, era uma reciprocidade. Olha o gatinho da reciprocidade, né? E ali era a reciprocidade. As pessoas estavam sendo motivadas por mim, eu sendo motivado por elas. E ali eu me encontrei. Eu pensei, é isso. Eu fui empreendedor, eu arrisquei. E por ter arriscado, eu me descobri. Eu vou ser palestrante motivacional. E vou ganhar para isso. Eu fui falando, terminei as palestras, todo mundo começou a bater palma efusivamente, fizeram uhul, e eu pensei, isso é vai ou é? E eu vou dizer uma coisa, só não ficaram de pé porque era tudo cadeirante que nem eu. Mas se naquele dia alguém tivesse ficado de pé, além de palestrante, eu tinha me tornado pastor universal. Eu ia sair abrindo um milagre, tudo era canto do país. Eu ia ganhar dobrado, já imaginou aí? Mas não, ninguém. Edson, eu sou pós-plitz, meu braço está caindo, não tenho mais força para levantar. Tem um pequeno movimento assim nesse braço, que é quase nada, mas eu me empolgo, aí o bicho falta força, agora eu não estou mais conseguindo. Faltou aqui, pronto aí, sim, pessoal. Pessoal, esse aqui é o Edson, uma salva de palmas. É meu companheiro há 10 anos, mas quando eu falo companheiro não é namorado, tá? É companheiro de trabalho, está há 10 anos nessa parceria aí que está dando certo. Então, pessoal, eu cheguei lá e pensei, vou ser palestrante motivacional. E as pessoas saíram, eu saí lá andando, começaram a dar tapinha nas minhas costas, parabéns, você vai longe. Eu falei, que bacana. Só que na vida da gente não é assim não. A gente não encontra muita gente para bater nas nossas costas para dizer que vai dar certo. Aquele momento era propício para isso. Mas a gente encontra mais o que na nossa vida. Pessoas pararam no tapinha e diziam, olha, não vai dar certo. E naquele momento que eu estava lá, eu encontrei um amigo meu que eu disse que é aquele vulcão de pescoço. Que era um cadeirante que eu olhei para ele e falei assim, rapaz, tu gostou da palestra? Ele falou, boazinha. Boazinha é melhor do que ruimzinha, né? Bom, aí eu falei assim, rapaz, eu acho que agora eu vou ser palestrante motivacional. Vou ganhar dinheiro para isso. Ele olhou para mim e falou assim, coitado. Vai passar fome. Eu perguntei por quê. Disse, rapaz, o pessoal não quer pagar nem para quem anda, mas não aleijado. Eu disse, rapaz, mas é capaz de me motivar, né? Mas o que acontece? Eu não entrei na sintonia dele. Porque eu digo que quem é otimista, até a crítica se torna construtiva. E outra coisa, ele estava sendo maldoso? Não. Ele estava me dando o valor que ele se dava. De nada. E por que isso? Porque ele já tinha batido muitas portas.
e nunca tinha conseguido agregar valor à pessoa dele. Então ele estava me trazendo o quê? A realidade. A realidade de quem? Dele. A minha não. Porque a realidade é relativa. Não é porque ele não deu certo que eu não vou dar. Mas a tendência das pessoas é o quê? É gerar senso comum. É o efeito boiada, é seguir na maioria vai. É o que o Paulo trouxe aqui ontem. É aquele pai e a mãe que critica, e você acaba, né, às vezes pela ignorância. É um bichinho chamado inconsciente, você não sabe como atua. Então, eu saí de lá ainda assim motivado. Cheguei em casa, sentei no computador, comecei a digitar com outro amigo, no MSN, antigo MSN. Eu comecei a falar, pai, fiquei empolgado, hoje eu me descobri que queria ser palestrante. Ele, Márcio, que bacana, parabéns. Eu falei, pá, só tem um problema. Ele, qual é? Eu descobri que palestrante de motivação não ganha nada. Ele falou assim, pode me dar só um minuto. Pedi um minuto, voltou lá no MSN, colou um link. Quando eu abri, era Dr. Laí Ribeiros. Eu olhei no site, bacana, cara. O que tem a ver esse cara? Não, esse aqui é um médico que dá palestra e cobra a hora R$30 mil. Eu falei, poxa, palestrante cobrando R$30 mil. Eu falei, Ou seja, naquele momento eu descobri que o valor do palestrante é ele que tem que fazer, é ele que se dá. É o tempo, é a construção, é o valor que você agrega. É a transformação que você gera no outro. É a história de vida que você tem para levar. Então eu saí dali empolgado. E aí, de repente, no dia seguinte eu cheguei na faculdade, encontrei com aquele meu amigo carne no pescoço, olhei para ele e disse, rapaz, tu disse que palestrante não ganha nada. Um amigo meu ontem disse que não está palestrando ganhando R$30 mil e tem outros que fazem muito mais. Ele olhou para mim como seu pessimista, seu modo pessimista de ser que não podia ser diferente. Ele olhou para mim, mas Márcio, isso é 1 em 1 milhão. Aí eu olhei para ele e falei assim, pô, rapaz, prazer, eu sou esse 1 em 1 milhão. Porque, gente, se eu não acreditar que eu posso ser essa minoria, essa elite, nada vai acontecer. A gente pode estar do lado da minoria, não precisa do efeito da boiada. Aqui a gente tem grandes nomes em cima desse palco, os médios e os pequenos aqui, que nem eu, né, que está em movimento de crescimento. Mas a gente pode estar junto aos grandes. Hoje eu estou aqui. E aí só Deus sabe qual é o meu futuro. É de crescimento constante. A minha realidade de 7 anos para cá, você não tem noção da dimensão que é tudo isso. Assim. E aí eu digo que no mundo das palestras eu comecei a aprender através da faculdade da vida. E há uns anos atrás eu dei uma palestra cujo título era A Impossibilidade Consiste em Não Tentar, que é um trecho que está escrito nas costas do meu livro. A impossibilidade consiste no não tentar. Não quer dizer que nada não seja impossível. Quer dizer que se você não tentar, a impossibilidade já é certa. E eu dando essa palestra, eu falava sobre crescimento limitantes, autossabotagem, sobre a questão de barreiras físicas, nada me impediam, mas sim por muito tempo para as barreiras psicológicas, e eu começava a falar empolgado, terminei a palestra. As pessoas bateram palma, gostaram, e eu abri para perguntas. Quando eu abri para perguntas, alguém que estava lá no meio da palestra, olhou para mim e disse assim, Márcio, gostei da palestra, muitos insights, me inspirou bastante, mas uma coisa que discordo de você. Eu perguntei o quê? Me deu. Ele, eu discordo de você quando você disse que as barreiras físicas e nada lhe impedem. Eu falei, pode me dar um exemplo. E ele chegou para mim e disse assim, isso é fácil. Se eu quiser me levantar aqui e ir até o canto da sala, eu posso. Já você não. E eu olhei para ele e falei assim, amigão, você teve um pequeno engano. Eu falei, Edson, vem cá. Me leva até ali. O Edson me levou até ali e o Edson me trouxe de volta. E quando eu voltei, eu olhei nos olhos dele e disse, companheiro, não importa como se vá, o importante é chegar lá. E ali eu mostrava que nós somos seres de relações e nunca vamos ter todas as competências. Eu não consigo nada, eu tenho que ser master coach, eu tenho que ser... Não. O que você não sabe, você vai ter que delegar. Nós não precisamos ser perfeitos. O pouco que a gente tem é muito para muita gente. É saber escolher o seu nicho. Então, o pouco que a gente tem é muito para muita gente. É lógico que tem que se capacitar sempre. Tem que buscar estar melhor, com certeza. Mas a gente tem que se valorizar. Então, ali eu mostrava para ele que eu era um ser de relações, que eu sabia delegar. Então, se eu não posso fazer tudo só, eu posso
procurar as pessoas certas que agreguem valor ao meu. E a vida continuou a dar sequência. Pode passar. E aí, onde é que eu estou hoje com a vida dando sequência? Hoje eu estou no Super Coach. Não é isso? Convidado pelo Bruno Giuliani, um grande prazer. Tá? Um grande prazer estar aqui falando com vocês de grandes nomes. Uma vida que vem crescendo, a minha vida vem crescendo. Eu dou palestra para médias e grandes empresas, então são empresas multinacionais. Eu já tenho um cachê elevado, já vivo bem, já sustento minha casa, já tenho um escritório lotado. Estou com uma vida boa, mas quanto mais eu ampliar, eu estou num movimento de autoridade, mas ainda é muito ali pelo Nordeste, mas busco a celebridade, busco uma coisa sem fim, tenho vários processos, mas podia estar paralisado, passando. Então, por que isso? Por que um super coach faz? O super coach, ele trabalha o autoconhecimento, não é isso? Ele tem que sair, tem que se conhecer para poder se gerenciar, né? Depois ele tem que gerar uma visão, porque tem pessoas que não sabem para onde querem ir. Quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Tem que ter uma visão específica, desmartirizada. E aí quando a gente gera uma visão, a gente faz o quê? Com que o nosso coaching vá para uma ação. Ações que movimentam. Às vezes as pessoas têm visões, mas não têm ação, e o super coach faz isso. Ou seja, ele leva a pessoa do estado atual para onde? Para o seu estado desejado. Então ele é o que? O coach. Ele é aquele que faz a transição. Aí você pergunta, não, mas por que eu não estou com o meu escritório lotado? Porque não adianta você dizer que vai fazer a transição do outro se você não fizer a transição da sua vida. Você tem que ser exemplo. As pessoas estão aqui em cima quando falam, tem não sei o que lá fora, tem bônus, tem não sei o que, correm. Veja que as pessoas correm atrás dos bônus deles, de tudo, do treinamento, quando tem resultado. Quem tem resultado pode até ficar calado, porque ele é a prática viva de que as coisas podem acontecer. Então a gente tem que não só pensar na transição do outro, mas na nossa transição. Ah, mas eu não tenho ainda muitas conquistas, não vou fazer nada negativo. Você vai, porque o pouco que você tem é muito para outro. Mas o que você tem que fazer é buscar, acima de tudo, a transição da sua vida. Você tem que ser exemplo. Parceiro. E aí, superando a crise, que foi a minha crise existencial, os 10 anos que eu fiquei parado, pescoço quebrado, eu podia ter todos os motivos para o quê? Que o Bruno falou? Mimimi. Eu podia ter todos os mimimis. Eu estou tetraplégico, eu não me mexo, eu sou inválido. Eu tenho que ficar em casa, deitado numa cama, eu sou um peso social. Senhoras batiam na minha cabeça e diziam, olha, tão bonitinho, mas que pena, né? Uma cadeira de roda. Ou tão novo, mas já inutilizado. Não é isso? E aí eu tenho um pai doente, que eu podia dizer, ah não, mas meu pai está doente, então não tenho condições, tem que viver do assistencialismo. Eu tenho motivos para dizer que eu estava falido, como é que eu vou fazer? Eu tinha todos os motivos do mundo para me acomodar e dizer, não, eu vou agora me martirizar, vou sofrer, vou atrás de ajuda, campanha de ajuda, mas não. Eu fui atrás de quê? De vencer a minha crise existencial, a crise do corpo paralisado. Eu fui atrás de vitórias. E aí como foi? A longo prazo, psicologia, me formando agora. A curto prazo, coach, comecei a atender. Durante esse processo, o que eu fiz? Me tornei palestrante. Escrevi um livro com a boca. Minha boca, meu caminhar. Digitar na boca e a minha profissão é falar. E aí, hoje em dia, eu estou escrevendo meu segundo livro, Memórias de um Palestrante. Vai ser prefaciado pelo Augusto Cury, vai começar agora, vou lançar em começo de 2016, sair pela Saraiva. Eu tenho uma série de conquistas. Trabalhando, saio de casa às 6h30 da manhã. Eu volto para casa às 11 horas da noite, porque eu vou para a pastor, todo está atendendo, faço não sei o quê, faço qualidade de vida hoje em dia numa empresa, trabalho no programa de qualidade de vida, na outra eu faço desenvolvimento de liderança, Edson, né? Ô mãozinha rachada, né? Chefe teimoso. Eu quero ficar que nem o Mickey, eu vou cortar os 4 braços, os 2 braços e as 2 pernas. Mais compacto, fico mais leve, né? Calma mais, né? Tá só para servir de peso mesmo, tá servindo para nada, ainda fica escorregando. Enfim, pessoal. Então eu estava ali, fiz o processo, hoje em dia estou escrevendo, terminando outro livro, cheio de progresso na vida, crescendo. Aí acordo 6h30, saio de casa, só volto à noite 11 horas, porque quando dá 7 horas eu penso, acabou meu dia, acabou nada, eu vou para a faculdade estudar, termina 10h30, chego em casa 11. Ah, vai descansar, uma ova, vou para o computador, enviar a proposta, preparar a aula no dia seguinte para os meus alunos, dormir 3 horas da manhã, acordar às 6h30, aí você vai dizer, porra, vida de zumbi. Mas não é fácil não, galera. Falar é fácil, mas na prática é difícil. Mas tem que ter uma cota de sacrifício.
Um dia vai valer a pena, e já está valendo. O Nordeste está embaixo da ponte. Então tudo tem um preço a pagar, mas vale muito a pena quando você vê o resultado. Nada vem de graça, tudo tem um preço, mas vale a pena. Então minha vida foi crescendo, passando. E aí eu descobri por que eu fui tendo minhas conquistas. Eu descobri que nada era impossível, nem mesmo digitar, escrever um livro com a boca. Aí você vai dizer, mas escrever um livro com a boca é muito difícil? Que nada, eu digito rápido que sou. Mas por que tu botou então? Ah, foi eu mexendo no livro, lógico. Só otário? Lógico que não, eu fui mexendo no livro. Mas assim, as conquistas foram muitas, as dificuldades foram maiores ainda, mas eu fui vencendo todas elas, porque eu entendi que nada era impossível. O meu limite era eu que me dava. E quando eu comecei a desacreditar, quando eu comecei a acreditar que eu era capaz, a vida começou a transformar. E eu vou trazer para vocês, em respeito ao tempo, uma palavrinha que eu vou falar. Criatividade povoou muito a minha vida. Nesse livro aqui eu trago o meu acidente, eu trago a transformação do ser, pensar e agir dentro de uma formulazinha, né? Eu digo que eu trabalhei no ser, no lado espiritual, no sentido de moral, e que depois isso se confunde com a ética. Foi um artigo que eu soube trabalhar com a relação interpessoal, entender o outro, saber lidar com as diferenças. Fui dentro da faculdade da vida, vários passos que eu vou dando. Eu vou falando da questão do pensar, que quebra das minhas crenças limitantes. Quando eu acreditava que não, quando eu entregava um currículo e a empresa dizia não, eu dizia, olha, preconceito, só porque eu sou deficiente. Aí eu parava e pensava depois, quando eu ia quebrar as crenças. Mas peraí, eu vivo num mundo capitalista. Capital que é o quê? O retorno financeiro. Se eu der valor, agregar valor e der resultado, não importa se eu estou na cadeira de rodas, se eu estou andando, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou preto, se eu sou branco, se sou gay ou se eu sou hétero. Se eu agregar valor, eu vou ter empregado em qualquer canto. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a não atribuir ao problema ao outro. Eu comecei a não dizer, é a crise. A crise, está todo mundo em crise, então, vai passar, então eu vou esperar a crise passar para que... É muito fácil, eu posso ficar na zona de conforto, se a crise era passageira. Na hora que ela passar, as coisas melhoram para todos. Não. Eu trouxe o quê? Autorresponsabilidade para mim. Mas não é me culpabilizar, porque a gente não tem culpa. É autorresponsabilidade de pensar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me gerenciar. Encontrar, pode existir todas as crises e todos os problemas, mas eu tenho que encontrar o quê? As soluções. Então eu comecei a me gerenciar e trouxe para mim a responsabilidade de fazer o quê? A diferença. Mas não adianta para tudo isso. Então no livro eu trago a mudança da quebra de crenças e as ações, que foi acordar para a vida, resgatar a autoestima. Sem autoestima você não vai para nada. Enquanto eu me valia pelo que eu aparentava, eu nada fazia. Quando eu percebi que eu não era o que eu aparentava, mas aquilo que eu representava, e que eu represento muito hoje para muitas pessoas lá em casa e até os que me escutam, embora minha fala não seja unânime, mas se eu toco 2 corações aqui que mudam a sua vida, essa pessoa muda a vida de muitos outros que estão à sua volta. E eu estou aqui só plantando sementes, porque é muito bom quando você dá uma palestra e depois você obtém um resultado. Ontem mesmo eu estava ali tomando café, aí chegou uma menina que atende lá, a garçonete, falou, Márcio, desculpa, posso? Eu falei, claro. Ela falou assim, olha, eu estava lá em cima, encontrei uma caixa que tinha seu livro. Eu li 3 páginas, mas foi o suficiente para eu saber que eu vou voltar à faculdade. Eu quero estudar. Eu falei, que bacana. Ela falou assim, eu vou voltar a estudar e eu vou te mandar um e-mail que eu copiei lá do teu livro para dizer como é que isso aconteceu. Aí eu falei, olha, esses 3 páginas te ajudaram, pega o livro agora é teu. Vamos ver se ele tudo o que ele pode fazer por você. E aí a gente vê o quanto isso é impactante, você perceber que a sua ação transforma outras vidas, assim como transforma a nossa. E aí a coisa foi acontecendo. Então hoje eu falo do resgate da autoestima, eu falo do marketing pessoal no livro, como você tem que se vender, eu falo da questão do ser empreendedor de si mesmo, e as várias ações que eu dei para conquistar todo o passo a passo, tudo que eu fiz para o passo a passo com criatividade, para chegar até lá. E aí eu também trago um capítulo sobre sexualidade, né? Foi o capítulo mais difícil que eu tive para escrever, que eu tive que resumir a minha vida sexual em 50 páginas. Aí vocês já viram, eu tive que cortar muita gente. Enfim, e eu trago a minha vida sexual. Eu lembrei até de uma coisa que o Paulo falou ontem na questão do sexo animal, né? Aí eu estava lembrando, rapaz, olha, no meu livro eu trago uma cena de sexo que eu estava num churrasco, na casa de praia, e aí todo mundo começou a sair, foi uma gatinha, ela me dando bebida aqui na boca, a gente já tudo bêbado,
Daqui a pouco ela se levanta, e se fala, vontade de fazer um sexo animal. E eu fiz, eu dei uma latida, e eu falei, sexo animal é comigo. Mas como? Eu falei, minha filha, eu não vou lhe contar, que você não vai perder a curiosidade. E depois o papo foi sucesso, é só sabendo da experiência. Ela topou, acreditou. E ele foi pra cama, ó. Chegou lá, pra aquele, eu comecei a explicar o que é que faz, ela beba, né? Não vou lembrar da manhã mesmo, vou ficar com vergonha e tal. E aí, a noite foi, rolou lá a transa, e aí, quando chegou já quase manhã, terminando a leitura do meu peito, eu perguntei a pergunta que não quer calar. E aí, foi bom pra você? Ela falou, foi diferente, sei lá, gostei. Só que tem um problema, eu falei qual é? Propaganda enganosa, tu disse que era sexo animal. Eu falei, negativo, meu amor, o animal esteve aqui. Ela, que bicho é esse? Eu falei, jabuti. Falou pra mim que queria sexo animal, não disse para o bicho. Comigo jabuti mesmo tá aí em pé. Devagarzinho eu chego lá, a gente vai falando e tal. E no livro, a parte de sexualidade, eu falo o quê? Eu dei palestra sobre marketing e sexo, marketing e vendas, dentro do quê? Do capítulo de sexualidade. Por quê? Porque é pura marketing e vendas. Eu digo que eu sou um perfeito para qualquer mulher. Aí você perguntar, mas como assim um perfeito? Eu sou paralisado, não bato, nem nunca baterei numa mulher. Só mordo, mas mordo gostoso. Não traio mulheres. Por quê? Porque se for pego em flagrante, não tem como correr. Se a mulher for violenta, eu não tenho como me defender. Vou com a gatinha para uma festa, ela fala, amor, vou no banheiro, volto já, não sai daqui. Quando ela volta, eu tô lá. Qual o que faz hoje em dia? E outra coisa, vocês falam aqui do coach de emagrecimento. Mulher para namorar comigo não precisa fazer dieta. Quando ela transa, ela perde 40 mil calorias. É só ela que se mexe. No meu Kama Sutra tem duas páginas, mas eu vou e volto dela umas 100 vezes. Não tem problema, mano. Tem um livro que eu vou trazer na questão dos prazeres e do orgasmo, que ele é obtido não só na questão do ato em si, né? Do orgasmo é ótimo, êxtase e tal, né? Uma pessoa que tem tetraplegia, ela tem ereção, mas eu falo de todos os sentidos, eu falo do ver, do ouvir, do falar, o quanto seria bom se as relações não fossem tão imediatistas atrás de um simples êxtase, né? Se a gente valorizasse o antes, o durante e o depois, e poder elogiar a mulher, deixar nela que ela tenha a vontade sempre desejada, o durante que não é só performático, tem tantas outras coisas que a gente está envolvendo com alguém que a gente gosta, que a gente ama, ou depois de deitar a cabeça no peito de quem se ama, ao invés de ter que vestir a roupa, porque o que um tinha para dar para o outro já foi resolvido ali na cama. Não, a gente tem um parceiro, e isso é uma segurança. Então tem tantas coisas colocadas em jogo. Eu digo que o ver tem sua importância. Aí no livro eu vou dizendo, contando alguns passos, né? Eu digo que uma vez eu estava no hotel com a mulher, nas preliminares, mais ou menos por ali, ela foi se levantando, eu falei, meu amor, vai pra onde? Lá apagar a luz e tudo. Falei, tu tá doida? Já não basta no sentido direito, corpo separado, agora quer me deixar cego? Isso é deficiência demais. Aí eu falei a importância do ouvir, né? Quando você fala, você pode citar uma pessoa que fala, com escrita. Eu tinha uma namorada que ela gostava de ser xingada, dizia, vai, vadia, safada, danada, não sei o que, planta. Aí um dia ela falou assim, amor, eu começava a ir mais profundo, né? Nome de profissões aí liberais e tal, né? E ela falava, cara excitado. Aí um dia ela chegou assim, eu queria tanto fazer assim também, como tu faz, eu não tento, amor. Ela tá bom, começou, pilantra, safado, é gostoso, não sei o que, seu pilantra, seu danadão. Aí ficou seu baitula. Eu falei, aí não, né, amor? Aí você decide, aí você corta. Aí enfim, pessoal, eu fico brincando de marketing, mas aí quando eu falo pra vocês um pouquinho aqui de mim, é como se aquele ser que tá na cadeira de roda nada atraente, porque tá atrofiado, tá parado, isso não. Mas quando você brinca, que você é divertido, que você fala de você dentro de uma transformação, de uma coisa que pode ser problema, mas também pode ser solução, você enxerga um outro olhar e pode gerar um atrativo. E assim somos nós. A vida é assim. Eu vou trazer agora para vocês um aspecto, eu trabalho muito com humor, de uma outra palestra que não tem nada a ver para estar finalizando, ok?
Não pode voltar. Que eu falo, que esse texto que eu vou trazer, que eu senti vontade agora, que é a gratidão. Eu tinha até anotado aqui ontem. Mais do que tudo, do que todo empenho, de tudo que a gente faça na vida, o principal é ser grato. Porque quem não é grato reclama. E quem reclama não obtém resultado. Porque eu digo, se eu reclamasse todo dia, se reclamar todo dia me fizesse voltar a andar, eu reclamava. Mas reclamar não faz voltar a andar. E quem não é grato só faz reclamar da vida. E isso paralisa totalmente. E aí eu falo de vocês da faculdade da vida. Eu vou falar como a gratidão apareceu na minha vida através desse espaço, através dessa minha nova visão de mundo de aprendizado. Isso tudo aconteceu ainda na UTI. Logo no começo, para que eu aprendesse na minha vida nunca mais reclamar. Eu falei para vocês que eu estava na UTI, entre vida e morte. Dos paradas cardíacas, dos paradas respiratórias. Eu estava prestes a morrer. Eu estava ligado a um respirador mecânico, uma máquina que respirava por mim. E era um corpo estranho dentro do meu corpo. Gerava pneumonia, 42 graus de febre, secreção. Via alguém, tirava a cânula, eu ficava sem conseguir respirar, porque eu não falava. Aí enfiava uma sonda na minha traqueia para sugar a secreção. Eu ficava passando mal. E aquela experiência para mim foi um estágio do inferno. A pior que o ser humano possa ter. E aí um dia, depois de 6 meses na UTI, uma médica veio para mim e disse: Márcio, agora você está apto para respirar. E naquele dia eu tive uma alegria muito grande e uma tristeza também. A alegria que eu estava prestes a desvencilhar de algo que era muito ruim a experiência. Mas a tristeza é que eu tinha medo de sem aquela máquina não sobreviver. Porque apesar de eu estar prostrado numa cama sem mexer nada e ligado ao respirador, eu não queria morrer. Eu acreditava que ele tinha muito o que fazer. E meu pai era dependente já de mim. E eu não queria deixá-lo só. Existia um elo de amor muito grande. Ele foi o motivo que me deu a ação mais forte do que qualquer sofrimento que eu pudesse ter. Eu não queria morrer. E aí, naquele dia que eu ia tirar o traqueóstomo, eu passei por uma experiência divina, de sensação mágica, que eu vou trazer agora para vocês. Mas vocês não vão conseguir alcançar a dimensão do que é isso. Eu vou fazer um gesto, e não em palavras. Mas após 6 meses, quando tiraram o traqueóstomo da minha garganta, eu fiz isso aqui. Eu inspirei e eu expirei. Eu simplesmente respirei. Mas nesse dia, aos 22 anos, eu fui apresentado ao ar. Aí você vai dizer: não, Márcio, você não foi apresentado ao ar, você já respirava até os 22 anos, mas não. Nesse dia eu fui apresentado ao ar. Porque infelizmente, pessoal, a gente só dá valor que tem quando perde. E eu precisei perder para compreender que a vida me dava muito mais do que eu percebia. E desse dia em diante eu nunca mais reclamei de nada. Eu só agradeci. E quando me perguntam: você é feliz? Eu digo sim, pelo simples fato de estar vivo e saber que a vida me dá muito mais. E hoje nós estamos aqui, na oportunidade de interagir. E vocês estão me vendo porque enxergam, vocês estão me ouvindo porque não tem problema auditivo, e a gente está todo mundo respirando. Mas eu vejo muito mais gente reclamando do que agradecendo. Eu vejo todo dia gente reclamando de andar em transporte lotado, mas esquece de agradecer que tem perna para andar. Eu vejo pessoas reclamando do trânsito, mas querem agradecer que estão no seu carro e poderiam estar lá ocupando o tempo escutando um som, pensando na vida. É a hora de pensar nos seus projetos, pensar o que eu fiz de bom, que eu posso melhorar, o que eu fiz de ruim, que eu posso modificar. Mas a gente está reclamando. Eu vejo pessoas reclamando do reboco da casa caindo, mas querem agradecer que tem uma casa para morar. Gente reclamando do seu trabalho, mas esquece que é dali que ganha o seu ganha-pão. Então as pessoas estão prestes a reclamar, estão acostumadas e adaptadas a reclamar, mas muito pouco a agradecer. Então quando a gente agradece, a gente tem um outro olhar. E eu digo, não é só a mudança que a gente está. Aqui a gente entra na questão de uma conduta que pode ser otimista ou pessimista. Quem é pessimista, pessoal, não tem jeito. Pode mudar, mas a visão vai ser sempre negativa. Porque para quem é pessimista, faça sol ou faça chuva, o tempo está sempre ruim. Porque no dia que faz sol, está quente. Mas no dia que chove, está abafado. Não tem jeito.
Agora, quem é otimista, não. No dia que faz sol, você agradece. E usufrui dos prazeres que o sol pode lhe dar. Usa um decote, toma uma bebida gelada, vai para uma praia, e por aí vai. Mas no dia que chove, eu uso meu agasalho, eu tomo um café quente, eu tomo um chocolate quente, e por aí vai. Durmo embaixo do edredom de conchinha, e por aí vai. Eu usufruo os prazeres que o frio pode me dar. Então, reflitam sobre vocês. Ser feliz não é ter tudo o que se quer, mas é ser satisfeito com o que se tem. Eu tenho que mudar? Tenho, mas aí eu tenho que agradecer, para encontrar soluções para os meus problemas e não reclamar. Que quem vive o problema vive tão intensamente que não entrega a solução. Eu trago nesse meu novo livro uma frase que eu achei interessante após ter escrito, em que eu digo assim: a gente, quando vive o problema, a gente às vezes reclama do que não, quando a gente reclama do que não pode ter, a gente o que não pode fazer, a gente acaba deixando de fazer o que pode. Um exemplo, eu queria tanto ir para a praia, não sei onde, a gente precisa passar o feriado lá. A gente mora numa cidade que tem praia, não vai para a praia nem na cidade que a gente está. Ou seja, praia é praia, lógico. Se eu tenho um sonho e quero me planejar para viajar, eu vou me planejar. Mas enquanto isso, deixa eu usufruir. Mas tem gente que só reclama e fica dizendo, minha vida não acontece nada. Então eu agradeço mais do que reclamo. Faça as coisas acontecerem. Acredite no potencial de vocês. Se quem está aqui em cima hoje pode e está alcançando seus objetivos, vocês também podem. Não existe limite. Acredite no potencial que vocês vão longe. Hoje eu vim aqui trazer a minha mensagem e espero realmente, de fato, ter inspirado algum de vocês no sentido da capacidade. Não é só a questão da limitação física, mas a questão mesmo da nossa limitação psicológica. Quando a gente acredita que pode, o mundo se abre as portas. Quando a gente agradece, nada mais é impossível. Por isso persistam. É essa a mensagem que eu tinha que trazer para vocês. Boa sorte.